E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como passaram do nosso último encontro? Espero que estejam empolgados com as nossas conversas sobre literatura e eu estou aqui justamente para que nós possamos dar continuidade à nossa conversa, à nossa sequência do Para Ler. Tratamos, em outras oportunidades, do Gregório de Matos, do Machado de Assis, e hoje a nossa conversa é sobre o Graciliano Ramos, ok? O Graciliano Ramos nasceu no estado de Alagoas em 1892, no interior de Alagoas, e morreu no Rio de Janeiro em 1953. Passou alguns anos no Rio de Janeiro, trabalhando, voltado para a atividade jornalística, e posteriormente ele retorna para o Nordeste por conta de um desagradável incidente familiar que lhe tirou de uma só vez 4 pessoas da família, e aí ele vai se estabelecer em Palmeira dos Índios, onde se casa e vai viver com a mulher até 1920, porque muito precocemente ela acaba morrendo e deixando a ele 4 filhos. Posteriormente ele se casará outra vez. Em 1927 foi eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios e nós conhecemos diversos relatos que confirmam a administração exemplar, transparente, feita pelo Graciliano Ramos, mas ele acaba abdicando do cargo de prefeito 2 ou 3 anos depois. Em 1936, acaba preso porque ele tinha envolvimento com a militância comunista e é simpatizante das ideias de esquerda, o que aliás aparece mesmo ao longo da obra dele em alguns romances, e é apontado como o nome mais expressivo do regionalismo da geração de 30. Obviamente que nós podíamos citar aí o Jorge Amado, a Raquel de Queiroz, o Érico Veríssimo, que aborda o regionalismo do Sul, mas, de maneira geral, a crítica aponta uma preferência, digamos assim, pela obra do Graciliano Ramos dentro desse esquema do regionalismo modernista da década de 30. O romance Angústia, do qual eu extraí um fragmento para nós conversarmos, foi publicado em 1936 e é uma obra que se comporta da seguinte maneira: é uma espécie de autobiografia do protagonista, que é o Luiz da Silva. Esse personagem, que aliás é o narrador da história, vai se mostrando para a gente ao longo do romance e exatamente por isso nós temos aí uma obra de tendência intimista, em que se focaliza muito o interior, em que se focaliza muito aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está sentindo e as consequências de alguns acontecimentos que perturbam a vida e a existência desse personagem. A crítica vai tratá-lo como um intelectual sem talento para o crime. Também um sujeito completamente dominado pelo ciúme, pelo sentimento de posse, que aliás é um traço das personagens masculinas do Graciliano Ramos, e também um desejo de vingança, que em algum momento anima-o a uma atitude que é responsável pelo estado de angústia em que esse personagem se encontra. Há uma influência nítida na narrativa do Machado de Assis, por conta justamente do interesse, da disposição do Graciliano de fazer uma análise psicológica do personagem. E também uma influência clara do Aloysio Azevedo, porque há muitos elementos naturalistas, muitos elementos zoomórficos, e nós sabemos em que fontes o Graciliano Ramos bebeu para utilizar esses elementos aqui. É lá do século XIX que vem essa tendência. Outra coisa importante a se destacar no romance é que há uma oposição muito clara entre o passado e o presente. O presente é o momento em que o personagem está narrando os acontecimentos, mas esses acontecimentos são recuperados pela memória. Ele se lembra de coisas que aconteceram há algum tempo e vai mostrando para a gente, vai relatando esses fatos e as consequências, a repercussão que esses fatos tiveram sobre aquilo que ele é ou aquilo em que ele se transformou hoje. Então, nós temos aí uma ação interna
as coisas acontecem dentro do personagem, com a personagem, para ser mais preciso, e, portanto, os marcadores externos de tempo, dia, mês, ano, não têm tanta importância no romance. O que tem muita importância é o tempo interno, é o tempo psicológico, tá? Finalmente, eu acho que é preciso ressaltar que, em se tratando de uma obra neorrealista, nós veremos alguns elementos característicos dessa tendência na geração de 30. Como eu já referi, a presença do grotesco, tá certo? Uma outra questão importante aí é o processo de zoomorfização, a crítica à maneira como muitas vezes o ser humano é subjugado pelas questões de natureza econômica e, obviamente, o fator de crítica social, que é muito típico, muito característico dessa geração de 30, do momento político que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O período entre guerras, o avanço do capitalismo, as ditaduras, os regimes totalitários. Eu chamaria a atenção de vocês para um pequeno comentário crítico do Alfredo Bozzi, lá da História Concisa da Literatura Brasileira. O Bozzi se pronuncia da seguinte maneira: tudo nesse romance sufocante lembra o adjetivo degradado, que se opõe ao universo do herói problemático. A existência de Luiz da Silva arrasta-se na recusa e na análise impotente da miséria moral do seu mundo, e não tendo outra saída, resolve-se pelo crime e pela autodestruição. É muito curioso no romance o fato de que o Luiz da Silva, ao mesmo tempo, mata, mas de certa maneira ele se mata, porque depois que ele pratica essa ação, ele entra num profundo processo de autodestruição. O livro avança com a rapidez do objeto que cai, sempre mais velozmente e mais pesadamente rumo à morte e ao nada. De um lado, a brutalidade da linguagem que degrada os objetos do cotidiano avilta o rosto contemplado e cria uma atmosfera de mau humor e de pesadelo. De outro, a autoanálise, a parada, que significa o esforço de compreender e de dizer a própria consciência. Observem que o que o Bozzi está afirmando aqui, o que ele está nos dizendo, fundamentalmente é aquilo que eu apresentei para vocês até esse momento. Um romance que focaliza a vida interior desse personagem que se encontra num momento, num processo de autodestruição. E aí o título do livro tem muito a dizer, sem dúvida nenhuma. Façamos uma leitura do fragmento do excerto que eu escolhi, que vai nos servir como objeto de análise. O meu horizonte ali era o quintal da casa à direita, as roseiras, o monte de lixo, o mamoeiro. Tudo feio, pobre, sujo. Até as roseiras eram mesquinhas. Algumas rosas apenas, miúdas. Monturos próximos, águas estagnadas, mandavam para cá emanações desagradáveis. Mas havia silêncio, havia sombra. Tornei-me, pois, amigo de Marina. Com certeza começamos por olhares, movimentos de cabeça, sorrisos, como sempre acontece. Depois, palavra aqui, palavra ali, em pouco tempo estávamos camaradas, tratando-nos por você. Procurando reproduzir os nossos diálogos, compreendo que não dizíamos nada. Frívola, incapaz de agarrar uma ideia, a mocinha pulava como uma cabra em redor dos canteiros e pulava de um assunto para outro. O que me aborrecia nela eram certas inclinações imbecis ou safadas. Por que você não manda fazer um smoking, Luiz? Um rapaz que ganha dinheiro andar com essas roupas mal amanhadas. Eu, se fosse você, brilhava, vivia no trinque. Esse trecho vai permitir que nós entendamos diversos elementos da estilística do Graciliano Ramos. E eu separei para vocês alguns deles. Eu começo destacando para vocês os elementos de tendência psicológica, porque afinal de contas trata-se de um romance intimista. Observem, o meu horizonte ali era o quintal da casa à direita. Procurando reproduzir os nossos diálogos, compreendo que não dizíamos nada.
frívola, incapaz de agarrar uma grande ideia, e depois ele faz referência a Marina uma outra vez, dizendo que há nela certas inclinações imbecis ou safadas. Pessoal, eu disse aqui para vocês que há uma revelação de comportamentos e de características das personagens aqui. Das duas personagens que são a força motriz da narrativa. O Luiz da Silva e a moça por quem ele se interessa, a Marina. Nessa revelação, é bastante significativo, é bastante importante notar que o Luiz da Silva, desde o momento em que conhece a Marina, desenvolve por ela uma espécie de obsessão. Tanto é que ele diz, o horizonte limitado, né, que ele tinha era o quintal da casa da Marina. Ou seja, ele só tem olhos para ela, ele só pensa nela e a partir de um dado momento, a existência dele está resumida ao interesse que tem pela Marina. E também, obviamente, há aqui uma estilização da personagem feminina. Ele fala da frivolidade, fala da limitação intelectual da Marina, além de inclinações imbecis. Essas inclinações imbecis talvez tragam alguma consequência para o relacionamento dos dois no decorrer da convivência que eles passarão a ter. Angústia é construído na primeira pessoa, mas agora desaparece a suspeição que pesava sobre o narrador. Não o move um ciúme doentio e fantasioso, senão o desejo de responder à traição. A ira que o arrasta ao crime nasce de seus brios feridos. É a vingança o móbil de suas ações. Por isso, mata o sedutor de Marina, preservando o objeto de seu desejo. O culpado seria ele, não ela. Acho interessante essa colocação do maçom Moisés, que explica muito para a gente do que teria levado o Luiz da Silva, num dado momento, a matar o Julião Tavares, mas não ter se vingado da Marina, que afinal de contas era a moça de quem ele gostava e que, do ponto de vista do seu entendimento, foi quem o traiu. Eu acho que algumas questões que a gente vai tratar mais à frente podem elucidar melhor essas considerações, essas avaliações do maçom Moisés. Observem, dentro da estética do neorrealismo, é comum, é recorrente a retomada do grotesco. Eu disse ali para vocês, essa retomada de elementos típicos do naturalismo do século XIX, mas aqui na década de 30 com um elemento especial, com uma pitada diferente. Esse grotesco vem acompanhado de considerações que aprofundam a dimensão psicológica da narrativa, o que não existia no naturalismo do século XIX. No naturalismo do século XIX, as personagens se reduziam a criaturas zoomórficas, completamente movidas pelo instinto, e elas não viviam nenhum tipo de dilema moral, o que não ocorre aqui. Aqui, na década de 30, as personagens elas não estão somente caracterizadas de modo grotesco, mas elas vivem dilemas morais, elas vivem problemas éticos. As questões psicológicas são muito latentes nessas personagens. Agora, claro, a presença desse grotesco, né, tudo aquilo que é da ordem do que é feio, do que é execrável, do que é desprezível, do que é repulsivo, se faz presente aqui. Observem, lixo, feio, pobre, sujo, monturos, né? O texto apresenta aí emanações desagradáveis, né? O cheiro ruim que existe naquele lugar. Aliás, é bastante interessante pensar que esse lugar que o Luiz da Silva está descrevendo é o ponto de encontro dos dois, é o fundo do quintal, é a divisa das duas casas. Há uma espécie aí de desromantização do ambiente amoroso, né? A desglamorização daqueles ideais românticos que, obviamente, há algum tempo já vinham sofrendo aí um processo de falência ou de desinteresse. Eu reforço com vocês
por ser também uma característica do neorrealismo, a caracterização de ambientes degradantes, a preferência por lugares, não só as personagens, mas também os lugares vão ter essa característica. E eu afirmei ou reafirmei tendência do neorrealismo em explorar a miséria e a decadência. É importante que se diga que no neorrealismo existe uma inter-relação muito expressiva entre os aspectos externos e internos. Então, as questões que estão fora da personagem terão uma determinação absolutamente decisiva sobre aquilo que elas são ou o modo como se comportam. Dito de outra maneira, as condições sociais e individuais estão muito imbricadas, elas estão muito misturadas, elas se interrelacionam o tempo todo e isso se vê claramente nesse trecho, nesse fragmento ou em outros momentos também no romance. Chegando aí mais perto do final da nossa conversa, do final da nossa análise, eu chamo a atenção de vocês também para o processo de zoomorfização. Vocês viram que, num certo momento, se fala da Marina dessa maneira. A mocinha pulava como uma cabra, né? Esse não é um elemento desconhecido por nós leitores, né? Quantas vezes no naturalismo nós já lemos situações, vimos personagens assim descritas, o caso da Rita Baiana, por exemplo. Então vejam, o processo de zoomorfização, o rebaixamento à condição animal constitui-se como forma de o narrador amesquinhar a imagem de Marina e, de certo modo, justificar o fato de ter sido preterido, de ter sido trocado por ela, né, que acaba escolhendo o Julião Tavares, além de indicar por quais razões, né, ela o teria trocado pelo Julião. Então, observem que também junto com tudo isso, se acrescenta aqui uma crítica ao materialismo e à superficialidade da moça. Observem aquilo que ela diz ao Luiz da Silva. Um rapaz que ganha dinheiro, ou seja, isso é importante para Marina. E ela entendia que um rapaz que vive, que ganha dinheiro, precisaria brilhar, precisaria viver no trinque. Ela disse, se fosse comigo, eu seria assim. Nós vamos percebendo, inclusive, quais são os interesses da Marina. Nós vamos percebendo essa superficialidade que ele revela do caráter da moça. A gente vai compreendendo, inclusive, por que num dado momento, então, ela vai fazer essa troca do Luiz pelo Julião, que é um capitalista e provavelmente, com certeza, aliás, tem muito mais a oferecer. Do ponto de vista da escrita do Graciliano Ramos, eu chamo a atenção de vocês para uma característica muito referida pela crítica, que é o predomínio de períodos curtos. Observem que dentro de um parágrafo, os períodos, as frases, as orações não se alongam. Leiam aqui comigo. Tornei-me, pois, amigo de Marina. Ponto final. Com certeza, começamos por olhares, movimentos de cabeça, sorrisos, como sempre acontece. Ponto final. Depois, palavra aqui, palavra ali, em pouco tempo estávamos camaradas tratando-nos por você. Ponto final. Procurando reproduzir os nossos diálogos, compreendo que não dizíamos nada. Ponto final. Observem como é que os períodos vão sendo sincopados, né? Como é que eles vão sendo separados ao longo do parágrafo. E isso acaba gerando um efeito interessante. As frases realmente não se alongam. O estilo de Graciliano Ramos é objetivo. Os períodos normalmente não se alongam, não se prolongam. E o texto torna-se conciso também pelo caráter substantivo da linguagem, evitando as descrições e os adjetivos. Pessoal, nós sabemos que a descrição é um recurso muito importante, ainda que ela possa ter um papel de adjuvante, um papel secundário, a adjetivação, a presença de elementos sensoriais, isso tudo é muito importante para que nós consigamos entender detalhes da narrativa.
Mas vocês observem que em termos de adjetivo, por exemplo, em todo o parágrafo, o Graciliano Ramos usou apenas uma palavra que desempenha essa função. Olha lá, em pouco tempo estávamos camaradas, quer dizer, próximos, com alguma intimidade. E o resto é a linguagem substantiva, é a linguagem que diz por si só. O João Cabral de Melo Neto tem um poema sobre o Graciliano Ramos em que ele diz: falo somente do que falo. Falo somente do que falo. Não há necessidade da adjetivação. O substantivo é a essência e é fundamental e é só ele suficiente para dizer aquilo que é necessário dizer. Eu procurei demonstrar para vocês elementos que são não só típicos desse trecho, característicos desse excerto que eu escolhi do romance, mas que a gente consegue encontrar em toda a obra do Graciliano. Vocês vão sempre perceber a utilização do grotesco, a recorrência a esse processo de zoomorfização, de degradação das personagens. Esse herói problemático que se encontra sempre numa situação de perturbação, de impasse, de desgaste, de alienação. E além do que, a forma de escrita, que vai ser sempre marcada por esses períodos curtos. Então, o objetivo dessa conversa é mostrar para vocês que algumas das características levantadas aqui são formas ou são caminhos que vocês podem utilizar para ler também outros romances, para ler também outros textos do autor. Eu tenho certeza de que isso vai ajudá-los na compreensão de Vidas Secas, São Bernardo, enfim, tantos outros romances que o Graciliano Ramos escreveu, que são tão importantes na história da literatura brasileira. Outra vez, como é de costume, eu deixo aqui algumas referências que me nortearam na leitura, na análise, nas ponderações que eu procurei fazer aqui. O Bose, sempre, o Massot Moisés, o Graciliano Ramos. Consultem, leiam se tiverem oportunidade, se tiverem curiosidade, desejo de saber mais, tá bom? Repito para vocês, vai lá no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho para vocês receberem as notificações, porque tem novidade toda semana, tá ok? Se vocês estiverem gostando, os comentários também são muito importantes. Eu já disse isso a vocês, porque é muito legal a gente saber o que é que vocês estão achando, né? O trabalho que eu estou fazendo aqui é para vocês, tá bom? O YouTube é o nosso ponto de encontro e eu preciso saber o que é que vocês estão esperando, que é isso que eu vou tentar fazer sempre, tá bom? A elite da língua é uma questão de conhecimento. Nós estamos aqui para isso. Um beijo. Tchau, pessoal!